Olá, meus amigos, gravando esse vídeo hoje aqui, dia 31 de dezembro de 2023, e sobre esse tema que eu desejo de todo mundo: como prosperar em 2024. No Brasil agora, muita gente, endividado, muita gente já preocupado com o dia de amanhã, com as contas de janeiro. E cada um com a sua batalha, com os seus problemas. Uns são problemas financeiros, outros são problemas de saúde, relacionamentos. Então fica essa pergunta: como prosperar em 2024? Bom, a primeira coisa, nós temos que ter consciência que a prosperidade, ela é espiritual. E a pobreza, ela é humana, é resistência. Todos nós nascemos fartos, todos nós nascemos prósperos, Uma criança, quando nasce, ela tem o alimento, tem o amor, tem o carinho dos pais, tem tudo. E ao longo da vida a gente vai perdendo isso. Deus criou esse mundo, e Deus criou todo mundo para desfrutar, somos todos herdeiros. E muita gente é próspera, e muita gente desfruta bem desse mundo. Outros ficam colhendo aí provações e sofrimentos. Então você tem que ter essa consciência. Se você quer prosperar, você tem que trabalhar o seu lado espiritual. Você tem que amadurecer nesse lado. E a palavra de Deus é bem simples: basta ser justo. Se você for justo, você prospera. Vou ler aqui para vocês Salmo, logo o primeiro Salmo, é o primeiro capítulo, que é o Salmo 1. Diz o seguinte: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que ele empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor. Então, fica aqui essa palavra para a gente meditar nesse dia de hoje. Aí você pode estar pensando: poxa, mas eu não roubo ninguém, eu não faço maldade, por que eu não prospero? Bom, vamos falar um pouco de justiça, Quando a gente fala de justiça, não é apenas essa, principalmente, como eu falei, espiritual, não é essa justiça dos homens, cumprir as leis, não é cumprir as leis de trânsito, não é essa justiça, é a justiça divina. E dentro das justiças divinas, a coisa que mais faz as pessoas não prosperarem é o julgamento. E toda vez que você julga outra pessoa, você está sendo injusto. Primeiro que todo mundo tem o direito à sua resposta, E você só pode julgar a outra pessoa se você realmente estiver livre desse pecado. Senão você fica lá como hipócrita, Como você pode julgar? Eu posso julgar alguém de um erro, sendo que eu estou cometendo o mesmo erro, eu posso cair no mesmo erro.
Então, por si só, já fica uma responsabilidade muito grande ao julgar alguém. Se eu julgo meu irmão, eu jamais posso cair naquele mesmo erro, né? E mais, Joana de Anjos diz o seguinte: moralmente, nós só podemos criticar alguém quanto moralmente nós possamos fazer aquela mesma tarefa com maior zelo. Ou seja, tudo aquilo que eu critico no outro, eu tenho que ter a capacidade moral de fazer melhor. Senão não justifica eu estar criticando. E fica aqui para nossa consciência essa reflexão. Então eu não posso estar... E outra coisa, quando eu começo a julgar o meu irmão, quando eu começo a julgar as outras pessoas, eu começo a focar energia na vida do outro e deixo a minha de lado. É outra fase, outro versículo da Bíblia que diz o seguinte: não olhei o cisco no olho do seu irmão sem antes tirar a trave que está na sua face. Quando eu começo a olhar os defeitos do outro e criticar o outro, eu já começo por si só a bloquear a minha vida, a minha prosperidade, porque como a palavra de Deus fala, é uma trave. E o que uma trave faz? Uma trave trava a sua vida. A própria palavra já disse isso. Você fica cego, né? Então, diante dos seus olhos, você vai estar cego. Como você vai prosperar com essa cegueira? Então, você não vai conseguir enxergar as bênçãos divinas. Então, muito cuidado se você tem o hábito de estar julgando as pessoas, de estar sempre falando mal dos outros, criticando as outras pessoas. Então, você já começa a semear o quê? Você começa a estar invalidando as outras pessoas. Aquela pessoa que você julga, que você critica, você está invalidando ela. E tudo aquilo que eu faço para o outro, eu vou receber, né, para mim também. Então, quando eu invalido o outro, eu também invalido a minha vida. Quando eu julgo o outro, eu também me julgo. Então, isso são sentimentos de condenação, tá? E a condenação é ante a prosperidade. Uma outra coisa que faz as pessoas não prosperar é, por exemplo, o adultério. O adultério por si só, ele já é uma divisão. Você está dividindo o seu coração, você está dividindo o seu corpo. E todo aquele que adultera, ele começa a perder a unidade. Porque na verdade um relacionamento, você tem a unidade, né? É duas pessoas inteiras que formam uma união. Quando tem um adultério no meio, você já começa a se dividir. Então esse é outro princípio que vai direto vai afetar as suas finanças. Mentira. Como que você vai prosperar mentindo para as outras pessoas? Então você tem que ser verdadeiro, mesmo que doa a verdade, mas você tem que ser honesto. Então você tem que falar sempre a verdade com as pessoas. Tá? Então a mentira vai impedir você de prosperar. A questão dos relacionamentos. Uma pessoa próspera, ela precisa se relacionar. E relacionar bem com as pessoas, porque o dinheiro também é relação. Qual que é a mecânica do dinheiro? A mecânica do dinheiro é dar e receber. O dinheiro, ele é serviço. Você serve alguém. Quando eu vendo algo para uma pessoa, eu estou servindo ele. A pessoa tem necessidade de algo e eu estou servindo ela na necessidade que ela tem. E aí ela me retribui com o dinheiro. Vocês percebem essa energia de troca de dar e receber? E assim são os relacionamentos com as pessoas, né? Quando você se relaciona com a pessoa, você tem dar e receber, tem essa reciprocidade com as pessoas. Então, quando você tem relacionamentos saudáveis com as pessoas,
aí você prospera. Quando você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, você não consegue prosperar. Por exemplo, esse celular que está sendo gravado, esse vídeo aqui agora, né? Então alguém percebeu a necessidade das pessoas de comunicar e alguém pegou e criou o aparelho, criou a tecnologia, o celular. E a pessoa que criou o celular, que fabricou esse celular, a empresa que fabrica esse celular, porque agora hoje tem diversas, né? Essa empresa o quê? Ela está servindo milhões de pessoas. Ela criou algo para servir, ela está atendendo as minhas necessidades agora, está me servindo aqui. Eu estou gravando esse vídeo através do aparelho. Moral da história: quanto mais você serve, a palavra de Deus é bem clara, melhor aquele que serve. Quanto mais você consegue servir alguém, mais recursos financeiros você vai ter. Então, sempre é o maior que serve. Enquanto melhor o seu serviço, mais pessoas você dá conta de atender, mais recurso financeiro você vai ter. Então, a mesma mecânica da relação entre dar e receber, que é do dinheiro, são com as pessoas. Então, observe que tipo de pessoa que você é. Você é aquela pessoa agradável, que todo mundo gosta de conversar, você é aquela pessoa simpática, você é um bom amigo, dentro da sua casa, da sua família, você se relaciona bem com seus familiares, porque se você tiver dificuldade de relacionamentos, dificilmente você vai prosperar. E mesmo dentro da empresa, você tem que relacionar com seus colegas de trabalho, se você é patrão, você tem que relacionar com seus funcionários e vice-versa. Então, a mesma relação com o dinheiro é também a relação com as pessoas. Tem pessoas que até conseguem, você vai falar assim, ah não, mas vou dar um exemplo, um cantor, nem casado não é, nem nada, ele não relaciona bem com as pessoas e tudo, e nem empregado tem poucos empregados, só o pessoal da equipe mesmo da banda e tal, de som instrumental, e é muito rico. Mas esse cantor só vai ser rico e só vai prosperar se a música dele for ouvida por diversas pessoas. Porque se eu faço uma composição da música, eu canto uma música que ninguém quer ouvir, como que eu vou ter recursos? Então olha só para você ver, a música que esse cantor canta, ela é utilizada por várias pessoas, ela traz alegria para as pessoas, o bem-estar, a nostalgia, que seja, ela ele está servindo emoções para pessoas e diversas pessoas. Enquanto mais pessoas ouvem a música, mais rico, mais famoso esse cantor vai ser. Vocês estão conseguindo perceber a relação de ganhar dinheiro com o servir? Então, sempre vai ser maior aquele que serve. Então, aquela pessoa que faz o bem, que está servindo, sempre vai receber mais de volta para o universo. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que serve muito mal, que pratica muita maldade, aquela pessoa muito ruim, ela vai receber de volta, né? Veja para você ver, é muito simples, um assassino, né? Enquanto maior o requinte de crueldade, maior as vítimas que ele tem, maior vai ser a sua pena. Tem países que chega até a pena de morte. Então tem uma relação, né, muito clara. Então tanto o mal que eu faço, eu vou colher, tá? Se eu sirvo o mal, eu vou colher o mal. Se eu sirvo o bem, eu vou colher o bem. Então observe, a primeira coisa, se você quer prosperar, se você quer melhorar suas finanças, quer estar bem em todas as áreas, o que você está servindo? Como você está servindo? O que você está oferecendo para o universo, para as pessoas? Porque aquilo que você está oferecendo é o que você vai receber de volta. Então, quando Deus fala aqui na palavra dessa justiça, ela é muito mais abrangente, né? Essa justiça divina. E, poxa,
E às vezes acontece, você vai perguntar assim, não, mas eu sou um cara tão bacana e não prospero, eu quero ajudar todo mundo, sou uma pessoa boa e não tenho dinheiro. E às vezes até essa pessoa muito boa, essa pessoa muito amorosa, ela é injusta. Ela começa a ser contrária à palavra de Deus. Como que uma pessoa muito boa e muito amorosa, ela pode ser injusta? Ela é injusta com ela mesma. Ela se torna aquela pessoa boazinha e ela consegue servir o outro, mas ela não se serve. É aquela pessoa que tem dificuldade de falar não, só pensa em agradar o outro, só agradar o outro e ela mesma. Então ela não é uma pessoa merecedora. O outro merece, mas ela não merece. Porque ela só sabe servir o outro, só sabe ser boa com o outro. E ela não faz nada para ela mesma. Então observe vocês, até no fato de ser bom e ser muito amoroso, tem que ter uma justiça, tem que ter um equilíbrio. Então só vocês pegarem uma empresa, um patrão bonzinho que os funcionários fazem o que quer, como é que essa empresa vai crescer? Então até para ser bom, você tem que ter esse equilíbrio, tem que ser justo. Você tem que ser bom na medida certa, você tem que ser bom para quem merece. Você tem que ser amoroso para quem merece o seu amor. Você tem que tratar bem quem merece ser bem tratado. Então, se você pega uma palavra, fala apenas da justiça, se você não medita na palavra de Deus, você não aprofunda, se você não, você tem que dessecar a palavra na íntegra. Aí sim você vai conseguir essa prosperidade. Bom, para não ficar muito longo o vídeo, vou encerrar aqui, mas vou mudar um pouco o foco. Quando você fala em ser justo, e a gente tem que estar muito atento com a palavra de Deus, muitas pessoas usam a palavra de Deus de forma a ter ganhos próprios, né, ter benefícios próprios, e usa muito a palavra de Deus de uma maneira como condenação. Deus não é um Deus de condenação. Deus não é um Deus de punição. Deus não é um Deus de escravidão, não quer para escravizar ninguém, e muito menos julgar. Esse Deus vivo, ele é um Deus de transformação. É um Deus que quer a nossa transformação, é um Deus que quer a nossa evolução. Tem uma passagem muito boa da Bíblia onde fala o seguinte: o pastor largou as 99 ovelhas e foi atrás daquela uma que estava se desgarrada. Veja o quanto que Deus quer nos resgatar, quanto Ele quer que a gente esteja no rebanho junto dele, próximo junto a Ele. Então, toda vez que nós devemos meditar na palavra, isso afasta muitas pessoas de Deus e afasta muitas pessoas das igrejas, né, essa conexão com o Pai, porque traz esse caráter punitivo de Deus, esse caráter punitivo. Essa prosperidade, gente, ela é um anseio de muitos, tá? Mas a prosperidade, o dinheiro, ele não é para todos. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Vocês já pensaram vocês, se todo mundo for empresário, quem é que vai fazer a coleta de lixo? Quem que vai ser a empregada doméstica? Quem que vai ser a cozinheira? Então todo mundo em si vai alcançar as bem-aventuranças. Todo mundo vai alcançar a prosperidade, mas cada um no seu tempo, cada um na sua fase, porque cada um precisa passar por um momento. E esse momento não vai chegar todo mundo na linha de chegada ao mesmo tempo.
Então, não pega esse vídeo que eu estou dizendo aqui agora e começa a falar assim, então quer dizer que se eu não tenho dinheiro, se eu não sou próspero, eu não sou homem justo, eu estou condenado. Você está aqui, como fala aqui o ímpio, né? Que o último versículo fala, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Não quer dizer que você não está próspero, que você não é homem justo, que você está condenado à perdição. Tome muito cuidado na palavra, é o seguinte, é porque ainda você não teve o despertar. A palavra de Deus diz o seguinte, meu povo padece por falta de conhecimento e sabedoria. Você ainda não teve a sabedoria, então não está no seu momento. E aí eu encerro esse vídeo dizendo, o maior investimento que você pode fazer para 2024 é o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, todos os seus problemas serão resolvidos. Que Deus abençoe a sua vida e a minha também, e um ótimo 2024 para nós.